Oi, gente! Lembra que no último vídeo nós falamos um pouco a respeito do nosso planeta Terra? Pois é, o nosso planeta realmente é o único planeta que contém a vida como a conhecemos aqui no mundo material. Mas ele não é o único planeta habitado aqui, não. Afinal de contas, existe vida espiritual em todos os outros planetas do Sistema Solar. Vamos começar a estudar sobre isso? Falando um pouco dos planetas do nosso Sistema Solar, hoje nós não vamos seguir a ordem dos planetas, ok? Eu escolhi para o nosso primeiro vídeo a respeito dos planetas e da vida espiritual nos planetas, o planeta Saturno. Não só porque ele é um dos meus preferidos, mas também porque ele é um dos que a gente tem informações um pouco mais confiáveis a respeito. Então nós vamos começar com ele. Falando um pouco da parte material do planeta Saturno, ele é o planeta mais distante da Terra, que foi descoberto a olho nu e é conhecido por nós desde muito tempo. Ele recebeu esse nome para homenagear o deus romano da agricultura e da riqueza. Saturno é 9 vezes mais largo do que o planeta Terra e está a 1,4 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Ou seja, a essa distância, a luz solar leva cerca de 80 minutos para sair do Sol e chegar até o planeta Saturno. Comparando um pouquinho Saturno com a Terra, enquanto o nosso planeta tem um dia de 24 horas, Saturno tem um dia de 10,7 horas. E devido à sua inclinação em relação ao Sol, Saturno, assim como a Terra, apresenta estações. Só que apesar desse fato, infelizmente nós não podemos curtir um verão em Saturno. E isso porque, gente, Saturno não tem uma superfície sólida como o nosso planeta. Ele é conhecido por ser um dos gigantes de gás e só perde em tamanho para o planeta Júpiter. Ele é, na verdade, uma mistura de gases e líquidos que ficam ali girando, presos por forças gravitacionais. E não só não podemos pisar, propriamente falando, em Saturno, como também não podemos pegar uma espaçonave e chegar e viajar por Saturno, não. Porque as pressões formadas pelos seus gases e toda a sua temperatura, enfim, toda a forma com que Saturno é estruturado, no mínimo derreteria e esmagaria qualquer espaçonave que tentasse adentrar toda a sua atmosfera. E por falar em atmosfera, os ventos em Saturno, na região equatorial, chegam a mais de 500 metros por segundo. Gente, isso é muito mais forte, praticamente 5 vezes mais forte do que a força de um furacão aqui no nosso planeta. E então, considerando tudo isso, realmente Saturno não é um planeta propício para a vida como nós a conhecemos aqui na Terra, ou seja, para a vida material. Bom, mas e aí? Quer dizer que Saturno e outros planetas como Saturno não têm condições de abrigar nenhum tipo de vida? Materialmente falando, provavelmente não, entendeu? Porque, sim, a gente diz provavelmente porque ainda não foi descoberto. Na ciência as coisas podem mudar, né? Mas as condições do planeta Saturno fisicamente são muito extremas e são voláteis para que a vida pudesse resistir lá por muito tempo. Em contrapartida, Saturno abriga uma comunidade de espíritos bem mais evoluídos que nós aqui no nosso planetinha azul. E essa comunidade foi descrita pela mãe do Chico Xavier numa viagem espiritual que ela fez para lá. E ela trouxe para nós as percepções dela, as informações que ela colheu dessa comunidade no livro Cartas de uma Morta, que foi psicografado pelo próprio Francisco Cândido Xavier. E o que é interessante é que ela traz para nós essa vivência que ela teve no planeta Saturno. E que detalhe, viu, gente? Não é assim não, desencarnei e agora quero conhecer Saturno. Não.
Não é assim, tá? Ela já desencarnou e foi para um plano mais evoluído depois de um certo tempo, né? Que ela ficou aqui meio perdida aqui na Terra, mas depois ela vai para um lugar mais evoluído, não ficou em zona umbralina. Ela trabalhou bastante, teve muitos méritos e aí ela conseguiu fazer um tour pelo plano espiritual ali de Saturno, tá? Então, não é tão simples assim, nem tão fácil assim como parece viajar espiritualmente pelos planetas. Infelizmente, fazer o quê? Continuando. Bom, o que ela percebeu de lá? Quando ela chegou lá, o que ela sentiu quando ela viu e que tocou bastante o espírito dela foi que o Sol tinha uma outra coloração, uma coloração levemente azulada. Gente, quando a gente pega uma foto tradicional de Saturno, a gente vê que ele tá mais pros tons amarelados, pastéis, amarronzados, né? E aí eu fiquei perguntando, puxa vida, da onde ela tirou essa cor azul pro céu, né? Pro Sol. Gente, pois é, acontece que existe uma mudança de coloração no planeta quando ele entra na estação de inverno. E então ele fica mais azulado. E isso se dá por conta da diminuição dos raios ultravioletas. Olha só que coisa. Então ela foi visitar Saturno no inverno. Que gracinha, hein? Um fato interessante e que traz inclusive um pouco de confiabilidade para a descrição da mãe do Chico sobre Saturno é que essa informação da mudança de coloração do planeta não é assim tão antiga, é recente. Inclusive a sonda Cassini tirou uma foto dessa coloração, né, do planeta passando dessas cores mais amareladas, mais amarronzadas para um tom mais azulado. E essa foto tirada por Cassini foi em 29 de julho de 2013, muitas décadas depois de que o livro foi psicografado. Ela também fala que o clima era bem mais ameno, mais fresco, né, mais frio do que o que ela encontrava no plano espiritual aqui da Terra, né, onde ela estava. E aí faz todo sentido, né, considerando a distância de Saturno do Sol e considerando que ela foi visitar o planeta no inverno, é claro que o clima só poderia estar diferente. É claro, gente, que fazendo essas comparações do que o que ela trouxe com o que a ciência nos traz, eu não tô querendo dizer que no plano espiritual, se a gente desencarnar aqui no verão, 40 graus, né, que a gente vai ir para um plano espiritual, que a gente vai ter a mesma percepção de temperatura, enfim, isso depende da distância do planeta que a gente vai estar, do plano que a gente vai estar, do lugar no plano espiritual onde vai estar, entendeu? Não necessariamente as condições físicas do planeta interferem nas condições espirituais. Para que isso aconteça, você já tem que estar realmente dentro do planeta, tem que estar muito próximo do planeta para você ter essa percepção. É que como ela fala que ela vai até o planeta Saturno e ela vai visitar a colônia espiritual que lá existe, dá para entender que ela realmente foi bem próxima ali, ou que ela esteve lá mesmo no planeta, e que, bom, já que ela está ali mesmo no planeta, não está distante, né, ou no mundo espiritual mais afastado do orbe, é que ela vai perceber, então, obviamente, o ambiente ao redor sofrendo a provável influência da matéria, né? E aí de todos os aspectos, né? Tanto da intensidade solar quanto do clima, enfim. O que é interessante é que Saturno, por ser um planeta mais evoluído espiritualmente, a comunidade próxima ao planeta, ou até mesmo dentro do planeta, é bem mais evoluído do que a gente, a ponto de que para um espírito terráqueo ir lá visitar uma comunidade espiritual, tem que estar muito evoluído num plano muito acima para conseguir ter acesso a outro planeta, senão nada feito, fica por aqui mesmo. Em comparação, os planos daqui da Terra, mais próximos da Terra, são bem inferiores, né? E é conhecido como umbral. Então, a região espiritual mais próxima do nosso planeta é habitada por espíritos de um grau de elevação bem baixo. E voltando a falar um pouco sobre o planeta Saturno, a mãe do Chico descreve que lá ela encontrou construções muito grandiosas, com muitas colunatas, formadas por uma substância que ela não sabia dizer qual que era e que mudavam também de cor. Imagina que gracinha, o planeta muda de cor, a coluna muda de cor, tá tudo ali combinandinho.
Ela também coloca que, assim, as plantas são diferentes das plantas existentes aqui. Bom, estamos falando ainda de plano espiritual, ok? Não se esqueçam, porque Saturno material não tem vegetação, porque também não tem superfície, não tem condições de habitabilidade como a vida que nós a conhecemos aqui na Terra, tá? Só para frisar. Então, ela viu as plantas e reparou que elas não eram como as nossas aqui, com base em clorofila. Elas eram um pouco diferentes. Isso também é óbvio, já que o planeta está muito distante do Sol. Uma vegetação, mesmo no plano espiritual, ia precisar de luz para se sustentar. Sem luz, então a planta ela é adaptada de uma outra forma, ela obtém sua energia de uma outra forma. E ela também tem um tom azulado, né? Ou seja, é bem compatível mesmo com todas as outras características que tem no planeta. É interessante isso. Bom, e daí algumas pessoas podem achar muito estranho eu falar que, puxa, a planta no plano espiritual vai precisar de energia para se sustentar, que coisa esquisita, né? E aí vem, puxa, Lili, será que isso é verdade mesmo? A gente tá falando de plano espiritual ou do que nós estamos falando? Bom, gente, se a gente voltar nos romances espíritas, como O Nosso Lar e outras obras de autores conceituados, né, Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, enfim, a gente vai ver que os espíritos se nutrem de diversas formas, inclusive, às vezes, com suco de frutas, né, assim, dependendo, obviamente, do grau de materialização ou não desse espírito, ele precisa obter energia de alguma forma. Quanto mais evoluído, menos ele precisa disso, mais ele aprende a retirar os seus nutrientes do ambiente, da atmosfera, enfim. Falando ainda do planeta Saturno, do ponto de vista espiritual, a mãe do Chico descreve que lá tem muitas nuvens e que ela encontrou ali seres bem diferentes fisicamente, de nós, inclusive que eles tinham membranas que lhes serviam de asas, e ela fica um pouco chocada porque eles são bem diferentes fisicamente e ela acha eles inclusive feio, né, em comparação a nós. Bom, estrutura do perispírito desses seres e obviamente toda a adaptabilidade deles tem que ser de acordo com o mundo onde eles estão, então é óbvio que eles vão assumir alguns traços, características ou vários traços e várias características diferentes para que eles possam viver naquele ambiente. Outro fato interessante relatado pela mãe do Chico é justamente uma fala do mentor dela, que está acompanhando ela nesse tour pelo plano espiritual ali em Saturno. E ele coloca que lá o dia tem duração de 10 horas e que as estações do ano duram muitos e muitos anos. Faz todo sentido, né? E hoje realmente a gente já sabe de todas essas informações. E, gente, o que é mais interessante é que esse livro foi psicografado em 1935. Lembra que a Sonda Cassini tirou a foto agora em 2013? Pois é, né? Então, assim, eu recomendo a todos que leiam a obra. É muito, muito legal, muito interessante. Ela escreve de uma forma bem curtinha, assim, é óbvio, não vão querer ali encontrar uma dissertação sobre os planetas, sobre os lugares que ela vai visitar, porque não é bem assim. Ela escreve de uma forma simples e concisa a respeito dos planos. Eu acho que até por uma questão mesmo de que ela não sabe explicar muitas das coisas que ela vê ali, naquele momento. Mas vale a pena ser lido. É um livro bastante interessante que traz essas informações que são bastante consistentes com o que a ciência traz hoje. Dá para fazer um paralelo bem legal, como a gente fez aqui. E é legal para vocês complementarem os estudos a respeito de como é o mundo espiritual. É claro, gente, antes da leitura desse livro, por favor, leiam o Livro dos Espíritos, estudem o Livro dos Espíritos, leiam outras obras também, como O Nosso Lar e toda a continuação, né, dos livros de André Luiz, porque é muito importante vocês entenderem como que é o plano espiritual para aí poder avançar para outros lugares. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto e nós vamos continuar vendo outros orbes, o plano espiritual de outros mundos aqui próximos a nós. Então se inscreve no canal para vocês receberem os novos vídeos, dá um like aqui embaixo. E vocês também poderão acessar o nosso blog, onde tem as matérias, onde tem toda a parte teórica aqui do nosso vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!